Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu vim aqui para comentar um conceito de um autor espanhol, de um filósofo espanhol que é o Gustavo Bueno, um filósofo que era da Rioja, né? Nascido lá na Rioja, na região leonesa, onde eu tenho inclusive parentes lá também, que depois ele passou por Salamanca e depois ele foi para Oviedo, nas Astúrias, e lá ele fez sua carreira criando então a Escola Filosófica das Astúrias, né? E o Gustavo Bueno, ele foi o pai do chamado materialismo filosófico, onde ele pegava e invertia a lógica marxista, né? Misturava também um racionalismo tremendo, uma espécie de racionalismo e uma defesa aberta do racionalismo. Bom, antes de continuar, eu peço encarecidamente, curta o vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que porventura também gosta do tema. Eu vou falar um pouco da indústria cultural e do conceito de lixo cultural, que é o conceito desse livro do Gustavo Bueno ao qual eu quero falar, que é o Telebasura e Democracia. Telebasura e Democracia, que a tradução seria televisão, lixo e democracia, né? Bom, esse vídeo e o meu canal, ele tem uma parceria com o sebo Só Pepitas. É um sebo de excelência, né? Uma loja de livros virtual dos grandes amigos Douglas e Simone, um abraço para vocês aí, que eles vão mineirando nos grandes sebos aqui de São Paulo, capital, e pegando só livros de excelência, de raridade e vendendo para vocês, disponibilizando para o público. E muitos dos livros aos quais eu comento aqui no meu canal vêm do sebo Só Pepitas. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram deles para vocês seguirem também e sempre irem conferindo as novidades do Só Pepitas. Bom, esse livro, Telebasura e Democracia, é um livro onde o Gustavo Bueno vai falar da televisão espanhola. Ele é um filósofo espanhol do final da década de 80 e o início da década de 90, quando surge um conceito que é o conceito de televisão lixo, de programa televisivo lixo, que seria mais ou menos o que eles começaram falando da televisão basura, e depois passou a ser telebasura. A palavra se juntou para telebasura. Basura em espanhol é lixo, né? E aí era designado alguns programas que ele inclusive menciona aqui, deixa eu só pegar para falar para vocês. Ele menciona inclusive o homovidens. O homovidens é o espectador que ele tem uma passividade diante do televisor. Diferente até mesmo do leitor de jornal, e ele vai falar também do rádio, que foi superado pela televisão. Hoje as redes sociais estão superando a televisão. É diferente a lógica da rede social, onde o especnauta ou internauta ele tem uma relação de vai e vem. Ao mesmo tempo que ele é passivo e recebe a informação, ele interage com o canal, com comentários e tudo mais, e ele mesmo constrói a narrativa. Na televisão, na época da televisão, e eu vivi essa época da televisão na minha infância e adolescência, não era assim. Era simplesmente você recebia a informação sendo passivo, né? Você era com passividade do outro lado do tubo do televisor, né? E ele vai falar que os primeiros programas, deixa eu só ver se eu acho aqui, era o Trash TV. Essa denominação vem do inglês, da americanização do ocidente com os programas televisivos. E era de um programa chamado The Jerry Springer Show, que fez muito sucesso. E ele alcançou milhões de espectadores, né? Uma audiência tão alta, que até ultrapassou o programa da Oprah Winfrey, né? Aquele programa da Oprah Winfrey muito famoso da televisão norte-americana. Ele vai falar mais da televisão espanhola, né? Do Tele 5, Tele 3,
mas eu quero puxar para a nossa realidade brasileira, né? Bom, o que o Gustavo Bueno defende como lixo de cultural e de televisão, ele vai falar do conceito de varredura, barrer em espanhol, barrer la basura de la habitación, varrer o lixo do quarto. Quando você vem a palavra lixo na sua cabeça, logo vem a questão de algo indesejável ou de excremento. E ele vai falar do excremento cultural que precisa ser expelido. E a categoria lixo pressupõe que você vai varrer esse lixo para eliminá-lo porque ele é algo indesejável. E essa varredura do lixo cultural era algo defendido por muitos intelectuais e filósofos no início dos anos 90, principalmente, em relação aos programas de televisão. E eu diria que esses programas de televisão eles tiveram uma evolução para os reality shows, que de realidade não tem nada, né? Muitos deles são manipulados e se tentam fazer uma espécie de engenharia social para se atingir os objetivos que eles querem. E isso está imbricado, essa basura cultural, com os ideais da democracia vigente. A televisão e os meios de comunicação que estão sendo relativizados por essa revolução horizontalizada da informação descentralizada e distribuída, sempre cumpriram com o papel de passar a ideologia das elites, a ideologia dominante do status quo. Por isso que muitos dos seus programas vazios, né, eles são alienantes, são programas alienantes, né, que te emburrecem ainda mais. Mas ao mesmo tempo que eles fazem sucesso num público pouco dado à cultura, um público mais humilde, né? Eles servem para a manutenção das ideias que eles querem que sejam as ideias cultuadas em determinada nação e até no mundo. Aí você tem até essas grandes redes de televisão e de informação, não só de televisão, que cumprem com o papel globalista, né, com as ideias globalistas, né? É até um trocadilho com a maior emissora do Brasil e uma do mundo, né, mundial, que é a Globo, né, que hoje muitos chamam de Globo Lixo. É Globo Lixo justamente por ela ter assumido uma bandeira ideológica, uma bandeira militante, e não faz mais jornalismo há muito tempo, desde a época da pandemia. E para a esquerda, desde a época do impeachment da Dilma, né, e agora ela trocou de lado, ela vem assumindo esse papel. Ela era conhecida como PIG, Partido da Imprensa Golpista, né, que agora se aliou e já era aliada do Supremo Tribunal Federal, do STF, onde ela faz uma espécie de porta-voz desses grupos que vão contra até mesmo a grande maioria do povo brasileiro, que é um povo mais dado às ideias tradicionais e conservadoras, né? Não que o papel da televisão não sirva para conscientizar. Na Austrália, vale lembrar que eles acabaram com o analfabetismo ali dos aborígenes, das pessoas que viviam nos lugares mais afastados, através da televisão com programas educativos, né? Mas os programas da televisão, e principalmente da TV aberta hoje, que está capenga, são programas alienantes, né? E não cumprem esse papel de emancipação do povo ou de uma educação nos moldes de uma educação, não digo erudita, porque existe essa discussão entre cultura erudita e popular, né? Que eu não quero entrar nessa discussão, mas são programas alienantes, vazios, né? Que não acrescentam nada, né? É sinal de uma sociedade doente, onde as pessoas comentam mais quem vai ser o próximo eliminado do BBB, do Big Brother Brasil, que é um programa, o Gran Hermano, né? O Grande Irmão, né? Que vem daquele conceito do George Orwell de 1984, daquela nação fictícia, a Oceania, onde todo mundo era monitorado o tempo inteiro, né? Que é um programa que surgiu na Holanda, é a Holanda que exportou esse programa para o mundo inteiro, e aqui no Brasil já não sei nem quantas edições teve essa porcaria de programa,
E é um sinal de uma sociedade doente, onde as pessoas comentam quem vai ser o próximo eliminado desse reality show, que de realidade não tem nada, do que as pessoas comentarem, por exemplo, assuntos culturais, quem foi o pintor do 3 de Maio, das Meninas de Velázquez, ou o Guernica do Picasso, ou as pinturas do Delacroix. Imagina se a televisão tivesse esse papel de, ao invés de gerar essas discussões inúteis de celebridades vazias, ela falasse de figuras históricas, ela falasse de eventos históricos para um povo conhecer o seu passado, conhecer o seu papel no mundo, né? E até mesmo quando ela se preza a tentar ser cultural dessa forma, ela acaba deixando a desejar com programas vazios, como tinha antigamente o Passa ou Repassa, esses programas, aquele programa do Caldeirão do Hulk de perguntas e respostas, aquele programa que era exibido de sábado, né? Há muito tempo que eu nem ligo televisão, minha esposa usa televisão para jogar videogame, né? E eu assisto só um documentário ou outro no YouTube de vez em quando. Para mim, a vida sem televisão ela é muito melhor, né? Uma vida dada à leitura. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não cair naquele elitismo até do Theodor Adorno, né? Que falava que os filósofos consideravam lixo cultural tudo aquilo que eles condenavam, né? Então, como se a minha cultura fosse melhor que a do outro. Não existe uma cultura melhor do que a outra, né? E para o próprio Gustavo Bueno, essa elevação da cultura em detrimento de outras áreas, como por exemplo a ciência, ela é um mal até, uma das mazelas da nossa sociedade. Por exemplo, é mais perdoável você não conhecer o núcleo de uma célula, eucariontes, carioteca, aquelas coisas que a gente aprendia em biologia. É mais perdoável você não conhecer isso do que você não saber quem foi Lima Barreto, quem foi as obras do Machado de Assis. Ou seja, a cultura ela está num grau de hierarquia superior dos outros saberes. Uma pessoa que tem um saber de fazer uma massa de cimento, uma argamassa, e sabe trabalhar com uma construção, ou que tem algum saber da área da saúde, como um enfermeiro, um médico, essas pessoas elas não deveriam estar em categorias inferiores às categorias das pessoas dotadas de uma cultura erudita. E é muito propício da nossa sociedade isso, né? Mas, sem entrar no mérito de cultura erudita ou popular, eu acho que as emissoras deveriam ter um papel, já que vai fazer uma dramaturgia ou já que vai fazer um programa jornalístico, por que não fazer algo que seja educativo para as pessoas, né? Tem o conceito de imprensa marrom, né? Que é do William Randolph Hearst, que era um magnata das comunicações no início do século XX. E aqui no Brasil, o Assis Chateaubriand, que trouxe a televisão para o Brasil, ele é o nosso William Randolph Hearst brasileiro, né? Eu tenho um vídeo aqui falando especificamente da Rede Globo, né? E do papel que ela desempenha e já desempenhou no Brasil. É claro que é um vídeo crítico falando da imprensa tradicional e defendendo a imprensa hoje mais democratizada, onde eu posso pegar aqui, por exemplo, uma câmera e fazer um vídeo. E hoje eu só recebo informação de pessoas da informação descentralizada, que eu acho muito mais honesta do que esse jornalismo que pretende ser imparcial, quando na verdade ele nunca foi e não é imparcial, né? E o Gustavo Bueno vai falar que o conceito de basura, de lixo, ele existe em todas as áreas. Existe a música lixo, e aí o próprio Mozart, numa espécie de elitismo, apenas falava que a música clássica era a música correta, porque os demais ritmos musicais eram lixo. Se até o Adorno criticava o jazz, imagina se eu ouvisse o funk de hoje, né? E teria o ADN, né? O DNA lixo, basura, o ADN basura,
que é uma deformidade nos DNAs das pessoas, ou a matéria basura, a matéria lixo, que seriam os buracos negros, né, o agujeros negros, né, os buracos negros, como ele diz no livro e tudo mais. E existe uma espécie de metafísica do lixo, metafísica da basura, que ele vai falar, que é parecido com a metafísica do mal, né? E nesse livro, eu esperava que ele fosse falar mais da indústria cultural, mas ele divaga mais filosoficamente do que seria a telebassura, né? Esses programas da telebassura, eles são considerados lixo pelo seu conteúdo, não necessariamente pelo seu arranjo e técnica. Por exemplo, um Big Brother tem uma grande qualidade técnica, devemos reconhecer, mas o seu conteúdo é um lixo. Então o lixo faz com que a basura, o lixo, na verdade é o conteúdo ao qual ele é transmitido. E até mesmo um debate entre deputados da TV Senado, da TV Câmara, né, onde mostra lá o Congresso ou o Parlamento, onde eles ficam ali debatendo, isso seria um conteúdo basura, de acordo com o Gustavo Bueno também, que seria uma espécie de lixo também, não necessariamente só os programas vazios, né, mas até mesmo os discursos vazios, eles se configuram como esses discursos da indústria cultural do lixo, né? E o lixo é algo relegado a expelir, devemos expelir os excrementos, expelir o lixo e varrer, né, como ele fala, de nossas rotinas. Então aqui é um vídeo curto, que eu só gostaria de dizer: desligue a TV, não perca mais seu tempo com esses programas sensacionalistas, ou esses programas que visam fazer qualquer coisa pela audiência, até mesmo desrespeitando os direitos humanos, né? Até mesmo desrespeitando a individualidade das pessoas, usando as pessoas para se promover em cima da desgraça, como urubus em cima da carniça, né? Desligue essa porcaria e vá ler um livro, principalmente se for um livro que vocês adquirirem da Só Pepitas, né? Brincadeira, mas vá ler um livro que você vai ganhar muito mais, porque nessa era que nós vivemos do visual, né? Nós somos muito seduzidos e hipnotizados pela imagem, mas devemos lembrar a nossa questão auditiva, da audição, que está ligada à leitura. A leitura é a audição também, porque você reproduz uma voz na sua cabeça quando você lê. Então a leitura está ligada à audição e é um dos sentidos mais importantes para a nossa emancipação como indivíduos e principalmente como cidadãos, né?